Olá, o Cenário Entrevista recebe hoje o empresário Túlio Condé Duarte Silva. Ele é engenheiro eletricista com ênfase em telecomunicações pela Universidade Federal de Minas Gerais. Diretor e sócio da Venture Hub Manaus, uma plataforma de aceleração de startups. Cofundador da ISMA, Indústria de Soluções de Manufatura Avançada da Amazônia. Também é diretor comercial de novos negócios do grupo ICTS, uma organização voltada para o desenvolvimento de soluções de automação e acessibilidade. Profissional com mais de 15 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas para manufatura e tecnologias avançadas. Empreendedor social, cofundador e diretor-presidente do Hermanitos, uma entidade da sociedade civil organizada voltada para a promoção da dignidade dos refugiados venezuelanos em Manaus. Túlio Duarte, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Liliane. Uma grande alegria estar aqui no programa da revista Cenário, no Cenário Entrevista, e estamos muito contentes. Túlio, você não é amazonense e de onde você veio? Por que Manaus? Eu sou mineiro de nascimento, acho que dá para ver pelo sotaque, né? Sou mineiro. Em 2004 eu recebi uma oportunidade, sou formado, como você comentou, na Federal de Minas, e telecomunicações, na época que eu formei, a grande empresa de telecomunicações era a Nokia. E em 2004 eu recebi uma proposta para vir trabalhar na Nokia aqui em Manaus. Vim trabalhar trabalho com pesquisa e desenvolvimento de produtos globais da Nokia. Então, de 2004 a 2016, eu fiquei trabalhando com gestão de produtos aqui em Manaus e foi o que me trouxe. Inicialmente, eu pensei em chegar em Manaus, passar 1 ou 2 anos e até mesmo ter uma experiência aqui e depois ir para fora. Mas me apaixonei com a cidade. Tive uma oportunidade de trabalhar globalmente, morando aqui em Manaus, e apesar de várias oportunidades para sair, inclusive de sair do país, nunca quis sair. Acho que me apaixonei, encontrei meu lugar. Túlio, desde cedo você já sabia que ia trabalhar nessa área mesmo de tecnologia? Acredito que sim. Sempre fui apaixonado com tecnologia. Sempre tive, desde criança, desmontava os aparelhos eletrônicos da minha mãe. Alguns eu conseguia consertar, outros não, mas assim, desde jovem, desde criança eu sempre gostei muito de tecnologia. Sempre gostei muito de matemática, física, então assim, para mim a tecnologia foi meio que natural. E como é que é esse mercado da tecnologia? Esse mercado é um mercado que está cada vez mais em expansão. Hoje, na área de tecnologia em Manaus, nós temos mais de 2.000 vagas abertas. Então assim, é um mercado que não é só um mercado nacional, né? É um mercado no mundo. Hoje existe um déficit de profissionais na área de tecnologia no mundo. E é um mercado em franca expansão, é um mercado que é um mercado que está em revolução constante. Novas soluções, novos desenvolvimentos, seja através de startups, seja através de novas tecnologias. Nós vivenciamos hoje a 4ª revolução industrial, que é uma revolução que conecta o mundo físico com o mundo virtual. Então você gera dados no mundo físico e no mundo virtual você consegue tirar, com base nesses dados, aprender comportamentos, retirar informações para melhorar a qualidade de vida. Então, nós vivemos uma revolução tecnológica. Você acha que falta qualificação hoje, profissionais qualificados para atuar? Porque você falou que tem muita oferta, né? Muita oferta. Hoje, assim, eu enxergo até como uma experiência global, já tendo trabalhado com profissionais, inclusive tendo profissionais respondendo para mim de diversos países, desde a Índia, China, Estados Unidos, Alemanha e diversos países. O que eu posso dizer com toda certeza é que o profissional brasileiro é muito bem qualificado. É um profissional que, mais do que aprender simplesmente como fazer, ele aprende a base. Então, se você tem a base, você sabe raciocinar e conseguir resolver problemas, mesmo aquilo que não se conhece. Então, esse é um grande diferencial do profissional brasileiro e, por outro lado, acaba sendo quase um desafio para nós, porque hoje muitos profissionais brasileiros acabam indo para fora. Então hoje nós perdemos excelentes profissionais brasileiros para fora do país e temos um déficit, não só em Manaus, não só no Brasil, mas na verdade esse déficit é um déficit mundial que temos de profissionais na área de tecnologia. Túlio, você estuda muito? Essa área exige isso? Bastante, bastante. Sempre gostei muito de estudar, sempre gostei. Você já era CDF na época de escola? Sempre fui. Acho que sempre fui um pouquinho. CDF nerd, né? Apesar de
para mexer com tecnologia, as pessoas geralmente associam, né? Mas, Túlio, na pesquisa que fizemos na sua vida profissional, eu assisti algumas lives, uns vídeos no YouTube, onde você participa de lives da Federação Espírita do Amazonas. Qual é a sua religião? Mas segura um pouquinho, tá, Túlio? Nós vamos a um rápido intervalo e o Cenário Entrevista volta já já. O universo da informação sem preconceitos. A pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta, às 6 da tarde, na TV Cenário. Acesse revistacenarium.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras. Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana, você confere no Cenário Recomenda. Toda semana, a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira! Sábado, 3 da tarde, no site da revista Cenário e redes sociais. Estamos de volta e nesse bloco eu quero saber o que eu te perguntei antes da gente ir para o intervalo. Túlio, qual é a tua religião? Sim, eu sou espírita, kardecista, que é uma religião cristã, onde o Evangelho de Jesus é a nossa carta magna, que é o principal motivo de estudo, e através do Espiritismo nós buscamos compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Apesar de que eu venho de uma família católica que tenho muita gratidão por todos os aprendizados e ensinamentos sempre do Evangelho de Jesus, que eu também tive no cristianismo, religião essa que eu sou apaixonado também. Mas o Espiritismo foi o que me trouxe, que me respondeu respostas íntimas. Com 16 anos eu recebi um livro, o livro Nosso Lar, que é um livro do André Luiz, que é um livro que ele conta a parte da vida espiritual. E a partir desse momento eu comecei a estudar um pouco mais, que é uma religião que também demanda muito estudo, para compreender melhor as leis de Deus, e até mesmo aí eu pude compreender algumas dúvidas que eu tinha. Deus, sendo infinitamente bom, como pode uma criança nascer sem braço? E o Espiritismo me trouxe essas respostas, juntos com o Nosso Lar, com o Livro dos Espíritos e outros livros dentro da doutrina espírita. Pesquisando a sua biografia, eu verifiquei que você também sempre gostou de realizar atividades humanitárias. Isso tem a ver com a religião? Eu acredito que tem a ver com a religião, mas tem a ver também com a minha família. Eu sempre, desde de criança, realizava atividades com a minha família, humanitárias, buscando apoiar o outro, aquele que a gente podia apoiar, auxiliar os necessitados. E foi intensificado a partir do momento que eu me tornei espírita, ou que me descobri espírita, porque através, em Ubá, em Minas Gerais, realizando o trabalho de ir até as famílias, que a gente fazia vários trabalhos com abrigos, campanhas do quilo para distribuir alimento para as famílias carentes. E ao chegar em Manaus, na Fundação Allan Kardec, também comecei a fazer algumas atividades lá, buscando exercitar o amor, que é o ensinamento maior de Jesus. Você sempre trabalhou com essas atividades. E o Hermanitos foi o primeiro projeto que você idealizou? Sim, o Hermanitos foi o primeiro projeto que eu idealizei. Na verdade, eu até digo que não foi eu que idealizei, ele já estava idealizado, a gente quase encontramos no caminho. Mas em meados de 2018, com a crise humanitária, nós já fazíamos um trabalho na Fundação Allan Kardec e vendo tantas famílias aqui em Manaus, precisando no semáforo, com cartazes, eu quero trabalho, eu preciso de alimento. Nós aproximamos de alguns abrigos, inclusive um abrigo evangélico, da pastora Margarete, que é um trabalho maravilhoso que eles fazem com os refugiados. Inicialmente, nós iniciamos apoiando com alimentos, com aquilo que a gente podia, como pessoa física, apoiar. E ao conversar com as pessoas eram sempre uníssonas a nos dizer que preciso de trabalho, preciso de trabalho. Então, nos finais de semana, eu e minha esposa começamos a ir para os abrigos, fazer currículos,
dar aulas de português. E um dos currículos que eu estava fazendo era de um refugiado que tinha chegado em Manaus pouco menos de uma semana. Ele morou na fronteira, o filho dele tinha nascido. 2 ou 3 dias depois do filho de nascido, ele veio sozinho para o Brasil, morou mais de 2 meses na rua em Pacaraima e veio andando até Manaus. E ao chegar, fazendo o currículo dele, ele era um engenheiro mecânico extremamente qualificado, um profissional excepcional que eu estava procurando há mais de 2 meses no grupo ICTS para trabalhar com a gente. Então, quando a gente foi dado uma oportunidade para ele, claro que por causa da língua, a equipe técnica falou, não, eu preciso, vamos avaliar. Eu falei, dá uma chance, de um mês, o primeiro mês para ele, trabalho. Com menos de 10 dias, a equipe chegou para mim e falou, Túlio, o cara é fantástico, profissional excepcional, fora da curva. E aí começamos a perceber, tem tantos profissionais excepcionais vindo da Venezuela para cá, numa condição de extrema vulnerabilidade e precisando de trabalho. E nós precisamos, economicamente, eles vão apoiar a economia local, o Brasil, Manaus, vão ajudar. Então, como que a gente pode proporcionar essa ligação? E assim idealizamos o Hermanitos, através de um propósito de promover dignidade através do trabalho. Qual é o objetivo hoje do Hermanitos? É só encaminhar o mercado de trabalho ou vocês trabalham outros pilares? Hoje nós trabalhamos outros pilares. Inicialmente a gente fez um site onde as empresas podem cadastrar vagas e os refugiados podem cadastrar currículos, que é o www.hermanitos.org.br. Mas além disso, além desse pilar de encaminhamento para o mercado de trabalho, que melhorou muito desde 2019 para cá, hoje nós, além de fazer uma caracterização e avaliação do profissional, a gente oferece cursos de habilidades comportamentais, cursos de português, cursos de profissionais, além de fazer uma análise profissional com uma equipe de psicólogos extremamente qualificados de RH, fazendo uma caracterização desse profissional para um encaminhamento assertivo para o mercado de trabalho. Esse é o nosso primeiro pilar de encaminhamento, que foi muito melhorado graças a parceiros como a Fundação Pan-Americana de Desenvolvimento, que é uma fundação da Organização dos Estados Americanos, de um programa chamado Integrando Horizontes, que é financiado pelo PRM, que é uma instituição, um escritório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, e também do Alto Comissariado das Nações Unidas, do Acnur. Então, assim, a gente, recentemente, nesse último ano, nós tivemos fortalecido e fechado parcerias com grandes instituições como estas, e a gente pôde melhorar muito dentro a nossa assertividade para atender a esse público dos nossos irmãos refugiados, onde nós compreendemos que eles são nossos irmãos. E dentro além disso, a gente também tem dentro um segundo pilar de empreendedorismo, onde nós apoiamos iniciativas empreendedoras e de geração de renda, e um terceiro pilar que é capacitação e cursos, onde realizamos cursos, capacitação desde português, cursos profissionalizantes, e temos um quarto pilar que foi solidificado este ano, que é um pilar na parte de proteção. Então, desde a parte de alimentos, um apoio com alimento, mas também com saúde, integração comunitária. Devido à crise, principalmente devido à crise do Covid. Durante esse período do Covid, nós podemos doar mais de 7.000 cestas básicas para várias famílias, graças ao apoio de muitos parceiros da sociedade civil também. E quantos refugiados vocês já conseguiram atender? Tanto desde 2019, né? Quantos já passaram pelo Hermanitos? Até hoje nós já atendemos mais de 15.000 pessoas. Mais de 15.000 pessoas nas mais diferentes tipos dentre todos estes eixos. Nós já atendemos mais de 15.000 pessoas. E vocês acolhem especificamente só imigrantes? Hoje nós temos buscado também trabalhar cada vez mais, fortalecer um eixo para fortalecendo a convivência pacífica, atendendo também brasileiros em situação de vulnerabilidade. Mas o recorte do Hermanitos, desde o início, foi focado nos refugiados venezuelanos, onde que nós fomos sensibilizados, né? Assim, nesse momento, a gente indo até os abrigos e enxergando os nossos irmãos refugiados, nós estávamos fazendo um estudo sobre o Evangelho de Jesus, de uma passagem do Evangelho. E essa passagem nos tocou de tal maneira que nós
A partir daquele momento decidimos, falamos, é isso, tocou o nosso coração. Quem estiver assistindo a gente agora, né? Onde fica o Hermanitos e como pode ajudar? O Hermanitos fica na rua Quintino Bocaiúva, número 626, no centro, no final da Ponte de Educandos, no centro de Manaus, e pode nos ajudar doando alimentos, doando roupas, pode nos ajudar. Se tiver alguma oportunidade de trabalho no nosso site, pode escrever lá no nosso site ou através dos nossos contatos, oferecer uma oportunidade de trabalho e também se voluntariar. No nosso site tem um local onde a pessoa pode se voluntariar, que a gente está sempre aberto a voluntários para que a gente consiga estender a mais mãos para acolher mais irmãos venezuelanos. Daqui a pouco nós voltamos a conversar com o engenheiro elétrico Túlio Duarte. O Cenário Entrevista volta já já. Os cases que se tornaram sucesso no estado, experiências que deram certo, histórias de superação, grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 19h, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenario.com.br. Estamos de volta e vamos continuar a entrevista com o engenheiro Túlio Duarte. Túlio, nessa segunda temporada do Cenário Entrevista, nós perguntamos de todos os convidados quais são as impressões dele com relação ao cenário político do país. Então, qual é a sua opinião? Eu acredito que dentro do cenário político a gente vive um momento de muito extremismo e sempre os extremos são muito perigosos. Sempre os extremos são preocupantes. Acho que o caminho do meio é sempre muito mais seguro. E quando a gente está vivendo um extremo, seja um extremo de esquerda, seja um extremo de direita, perigoso, momentos perigosos. E principalmente onde temos pessoas no poder indo contra a ciência. Eu, pelo menos, uma pessoa que buscou sempre estudar ciência, engenharia. Então, quando começa a se ir muito contra a ciência, questionar segurança, pontos que são essenciais e críticos da nossa democracia, eu vejo um momento de muita fragilidade, muita preocupação no momento que a gente vive. E antes da gente encerrar, vamos a um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra e aí você me diz o que vem à sua cabeça ou o que essa palavra representa para você. Engenharia. A oportunidade de mudar o mundo. Serviço voluntário. Doar. Tecnologia. Futuro. Política. Necessário. Amazonas. Minha casa. Você tem um medo, Túlio? Acho que o medo é muito saudável. O medo é muito saudável e tenho vários. Um sonho? Um sonho, acho que buscar cada vez mais ser uma pessoa do bem. Que é o Hermanitos para você? É um propósito, é buscar fazer essa realização, realizar a vontade de Deus. Família? É tudo, é a base. Quem é Túlio Condé Duarte Silva? Alguém inconformado que quer mudar o mundo. Túlio Duarte, muito obrigado pela sua presença hoje no Cenário Entrevista. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um Cenário Entrevista. Até lá!